Primeiro livro dos Reis, capítulo 13, versículo 23. E sucedeu que depois que comeu pão, e depois que bebeu, albardou ele o jumento para o profeta que fizera voltar. Foi-se, pois, e um leão o encontrou no caminho e o matou. E o seu cadáver estava lançado no caminho, e o jumento estava parado junto a ele, e o leão estava junto ao cadáver. Esse versículo registra, irmãos, que o leão não devorou o jumento, só devorou o homem. Um profeta devorou um profeta de Judá, um homem de Deus. Um homem de Deus como eu, como você, ou uma mulher de Deus como você, foi devorado por um leão. E a pergunta que sempre nós fazemos: para que Deus permitiu isso? Por que homens de Deus têm sido devorados, perseguidos, apedrejados, açoitados com alguns males? O que fazer para evitar tais males? O que fazer para evitar uma desgraça como essa? O Senhor sempre nos responde pela palavra. A única fonte confiável de informação divina é a palavra de Deus. Se alguém vier com alguma explicação que não esteja alicerçada em concordância com a palavra, não creia. Só confie na palavra para saber a verdade e para ter as respostas de Deus. Não seja ingênuo. Fala para o seu irmão do lado: não seja ingênuo. Só confie na palavra. E aqui nós vamos ver o texto e ver por que e para que aquele homem de Deus pereceu tão tragicamente, devorado por um leão. 1 Reis, capítulo 13, versículo 7. E o rei disse ao homem de Deus: vem comigo à casa e conforta-te, e dar-te-ei um presente. Porém o homem de Deus disse ao rei: ainda que me desses metade da tua casa, não iria contigo, nem comeria pão, nem beberia água nesse lugar. Porque assim me ordenou o Senhor pela sua palavra, dizendo: não comerás pão, nem beberás água, e não voltarás pelo caminho por onde foste. E foi-se por outro caminho, e não voltou pelo caminho por onde viera a Betel. Um homem de Deus, enviado pelo Senhor, ele tinha pregado contra a idolatria de Jeroboão. E o rei se revoltou, estendeu a mão para tocar o homem de Deus, e a mão secou-se. A mão do rei secou-se. Deus não permitiu que o rei tocasse no homem de Deus. O mesmo homem de Deus que foi devorado por um leão. Aqui nós estamos relatando o início da missão do homem de Deus. Deus era com ele, o livrou da mão do rei. Logo em seguida, o homem de Deus intercedeu pelo rei e a sua mão foi restaurada. Por isso que ele estava oferecendo aqui um banquete e estava oferecendo certas coisas para o homem de Deus. O rei lhe ofereceu presentes, mas o homem de Deus tinha ordem expressa do Senhor de não aceitar nada e não voltar pelo caminho pelo qual ele veio. Duas ordens expressas do Senhor: não coma nada, não coma pão, não beba água, e nem retorne pelo caminho de onde você foi. Irmãos, muitas vezes nós não devemos aceitar aquilo que Deus não quer que nós aceitemos, por ajudar alguém, por pregar para alguém, por interceder por alguém. A palavra do Senhor diz: de graças recebestes, de graças dai. É claro que o trabalhador é digno do seu salário, mas quando Deus fala não pegue nada, cumpra a missão do Senhor e não pegue nada, porque Deus sabe de todas as coisas, conhece todas as situações, para que não julgue que está abençoando, está intercedendo, está fazendo alguma coisa com interesse. Mas há casos que Deus permite a recompensa, né?
Deus tem que estar comandando sempre pela sua palavra. E aqui o homem de Deus, ele deixou bem claro a recomendação do Senhor: não coma nada, não beba nada e não retorne pelo caminho por onde você veio. Mas veja o que aconteceu. 1 Reis 13:11. E morava em Betel um profeta velho. Fala para o seu irmão do lado, profeta velho. E veio seu filho e contou-lhe tudo o que o homem de Deus fizera aquele dia em Betel, e as palavras que dissera ao rei, e as contaram a seu pai. E disse-lhe seu pai: por que caminho se foi? E viram seus filhos o caminho por onde fora o homem de Deus que viera de Judá. Então disse a seus filhos: selai-me um jumento. E selaram o jumento e montou nele, e foi-se após o homem de Deus, e o achou assentado debaixo de um carvalho, e disse-lhe: és tu o homem de Deus que viesse de Judá? E ele disse: eu sou. Então lhe disse: vem comigo à casa e come pão. Porém ele tornou a repetir: não posso voltar contigo, nem entrarei contigo, nem tampouco comerei pão, e nem beberei contigo água nesse lugar. Porque me foi mandado pela palavra do Senhor, e quando a palavra do Senhor manda, obedeça, né? Ali nem comerás pão, nem beberás água, nem tornarás a ir pelo caminho por que foste. Irmãos, de novo, ele repetindo tudo. Mas um profeta velho, diz a palavra do Senhor, ouviu todo o relato do que tinha acontecido com o rei, e daquilo que era recomendado por Deus ao homem de Deus. E esse profeta velho, por um sentimento aí do inimigo, talvez inveja, ou um outro sentimento maligno qualquer, um homem que era profeta do Senhor, não era mais. Se era ou não, a palavra do Senhor não confirma isso. Talvez tinha sido usado por Deus e não estivesse sendo usado mais. Ele foi atrás do homem de Deus e tentou o homem de Deus com aquilo que ele não devia fazer. Vem, retorna comigo, que eu vou te dar comida, isso. E ele voltou a dizer a recomendação do Senhor. Irmãos, o inimigo, ele sempre vai usar alguém para nos testar, para nos tentar, para nos tirar do caminho do Senhor, para tentar-nos com aquilo que nós não devemos fazer. E vai usar algumas pessoas até com um certo título, com uma certa ou uma pseudo credibilidade. Um profeta velho, uma pessoa que de respeito, ele vai usar algo que parece ter credibilidade para nos tirar do caminho de Deus, para que nós não obedeçamos a ordem do Senhor, para que nós hajamos fora da palavra de Deus. Quando você estiver carente, o inimigo vai te tentar com um jugo desigual. Quando você estiver com problemas financeiros, ele vai te tentar com um dinheiro ilegal, um dinheiro ilícito. Tiver com problemas no emprego, ele vai te tentar com outro emprego que vai te acrescentar dores. Se tiver enfermo, ele vai te tentar com crendices, com mandingas, com simpatias. O inimigo vai te tentar no momento de fragilidade, no momento de carência. Ele vai tentar para te tirar do caminho da palavra do Senhor, porque ele sabe que fora da palavra você perecerá. Você corre um risco enorme de ser devorado por um leão. O Senhor Jesus estava com fome no deserto. E o que fez o inimigo? Tentou com comida, ofereceu-lhe pão, né? Transforma essas pedras em pão, se tu és mesmo filho de Deus. É assim que o inimigo nos tenta, né? Quando você estiver no deserto, na tempestade, quando estiver faminto, quando estiver na carência, ele vai te tentar. E vai te tentar com algo que parece ser bom, algo que parece ser de Deus, algo que parece ter credibilidade. Resista, irmão. Não aceite o pão do diabo, porque se você resistir e não aceitar, depois Deus te servirá. Porque ao mesmo tempo é uma prova do Senhor, e o Senhor vem com a recompensa se você passar pela prova, se você tirar um 10 na prova.
E aqui o homem de Deus trouxe o discurso de novo. Mas vejam aqui a estratégia do inimigo. Versículo 18 diz: e ele lhe disse: também eu sou profeta como tu. E um anjo me falou pela palavra do Senhor, dizendo: faze-o voltar contigo à tua casa, para que coma pão e beba água. Porém, mentiu-lhe. E tornou ele e comeu pão em sua casa e bebeu água. Fez o que não deveria fazer. Contrariou a ordem expressa do Senhor. Resistiu ao oferecimento do rei. Existiu a primeira abordagem do profeta velho, o profeta do inimigo, vamos dizer assim. Mas não resistiu quando o profeta velho falou: eu também sou profeta como você, né? E um anjo me falou pela palavra do Senhor, para você voltar, para você comer e para você beber. O homem de Deus, que a princípio resistiu, você, homem de Deus, você, mulher de Deus, eu, nós, caiu na mais antiga e eficiente arma do diabo, a mentira, o engano. O profeta velho, movido por inveja ou por um sentimento maligno, usou a mentira. Era de Deus esse profeta velho. Usou a filha do diabo. Então, irmãos, com certeza aquele profeta velho deixou de ser de Deus há muito tempo. Deveria estar desviado. Por isso, por inveja, foi atrás do homem de Deus e usando mentira. Há muitos profetas velhos, vamos trocar o termo aqui por falsos profetas, que movido por inúmeros interesses, mentem. Irmão, estou vendo uma chave na tua mão. Não está vendo coisa nenhuma, mas mente. Irmão, eu estou vendo isso, eu estou vendo aquilo. Mentem, como o profeta velho. E muitos homens de Deus, pessoas boas de Deus, têm caído na mentira e têm se desviado da palavra do Senhor, da ordem do Senhor. Mentem descaradamente, desferindo profetadas para tudo quanto é lado. Falsos profetas, mensageiros do diabo, como Ananias lá em Jeremias capítulo 28, dizendo que o jugo estava sendo despedaçado sobre o povo de Deus, e era mentira. Um ano depois pereceu, porque veio a palavra do Senhor pela boca do verdadeiro profeta que era Jeremias. Entenda, irmãos, muitos com inúmeros interesses. Aqui o profeta velho estava movido talvez por inveja, por um sentimento maligno qualquer no seu coração. Mas alguns hoje se movem com interesses particulares, benefícios próprios, né? Mentem, falam aquilo que Deus não falou e contrariam a direção de Deus. Isso é terrível. Mas, pastor, o homem de Deus foi enganado pelo falso profeta. Então por que ele pereceu nas garras de um leão? O versículo 20, 1 Reis 13, 20 diz: e sucedeu que, estando eles à mesa, a palavra do Senhor veio ao profeta que o tinha feito voltar. Aqui Deus está usando o velho profeta para trazer sentença para aquele que foi rebelde. E clamou ao homem de Deus que viera de Judá, dizendo: assim diz o Senhor, porquanto fosse rebelde à boca do Senhor, não guardasses o mandamento que o Senhor teu Deus te mandara, antes voltasses e comesse pão e bebesse água no lugar de que te dissera: não comerás pão nem beberás água, o teu cadáver não entrará no sepulcro de teus pais. Veio a sentença de morte por desobedecer, sentença pela boca do próprio enganador.
ele foi condenado por desobedecer, e ele desobedeceu porque foi enganado. Desobedeceu porque foi imprudente. Desobedeceu porque foi ingênuo. Desobedeceu porque não foi sábio. Irmão, se você desobedecer a palavra do Senhor, as consequências virão. O salário do pecado é a morte. As consequências virão. Não importa se você foi enganado, porque Deus falou com você, e você desprezou a palavra de Deus por uma palavra qualquer. Entendam, aquele homem de Deus, ele foi vítima da ingenuidade. Ingenuidade. Fala para o seu irmão do lado: de ingenuidade mata. Porque se ele fosse prudente, ele devia falar: eu vou orar, eu vou consultar o meu Deus para ver se isso é certo. Primeira coisa. Segunda coisa, ele devia falar: poxa, eu sou um homem de Deus também. O anjo me falou para vir até Betel pregar contra a idolatria. Por que o anjo não falou para mim aí, revogando a ordem do Senhor? Né? Porque se Deus se deu uma ordem, só Deus pode mudar essa ordem. Ele fala: já está cumprindo, volta agora. Né? Então, se o anjo falou com ele, com esse profeta aqui, poderia ter falado comigo também. Eu também sou homem de Deus. Deus falou comigo quando me enviou para essa missão. Ele não fez isso. Ele não questionou. Ele devia fazer outra coisa que todo cristão tem que fazer: checar a fonte. Checar a fonte. Quem é esse? De onde ele vem? Qual o histórico dele? Como é que eu vou acreditar na palavra de um estranho? Como é que eu vou desprezar a palavra do meu Deus e crer em alguém que eu nunca vi, que eu não sei a procedência? Pode ser o próprio Satanás. Ele não fez isso. Ele foi imprudente. Ele foi ingênuo. Entendam, o homem de Deus, a mulher de Deus, não deve ser ingênuo. Não deve ser inocente. Tem que ser prudente, prudente como a serpente, para não perecer. O inimigo não brinca, irmão. Então não seja ingênuo. Não é todo mundo que vem falar: ô irmão, eu estou vendo isso na sua vida, irmão. Você não sabe quem que é, irmão. Como é que você vai crer numa palavra dessa? E o pior é aqueles que confiam nessa palavra. A confiança nossa tem que estar só na palavra de Deus. A palavra de Deus é a verdade. A resposta de Deus vem através da palavra, da pregação. Não é particular. Deus vai falar com você, mas só você vai saber que Deus está falando com você. Cheque a fonte, irmão. Quem é esse que está falando? Qual é o histórico dele? E tem muitos que estão totalmente fora da palavra, agindo, falando mentiras e profetizando. Aí tem muitos ingênuos embarcando e vão perecer por causa disso. Por quê? Porque desprezam a palavra de Deus e fica com uma conversa mole, uma conversa fiada de quem nunca viu, não sabe a fonte, não sabe se é de Deus. A ingenuidade de pessoas boas pessoas. Esse homem de Deus era um bom homem de Deus. Ele estava obedecendo a Deus, pregou contra a idolatria, restituiu a mão do rei, rejeitou os presentes do rei, rejeitou a primeira investida, mas foi ingênuo em crer na palavra de um profeta velho e de um falso profeta. A história se repete hoje porque a ingenuidade de pessoas tem destruído. Tem pessoas que têm desfeito negócios, têm desfeito relacionamentos, têm desfeito um monte de coisas porque acreditam em profetadas, de um profeta velho, de um falso profeta, porque não checam a fonte, não confirmam na palavra, não veem se aquele que está profetizando é de Deus mesmo ou se anda por caminhos tortos. A ingenuidade faz perecer.
Porque ingenuidade é falta de prudência. É falta de prudência. Nunca troque a palavra do Senhor por profetadas. Porque as profetadas são agradáveis. São gostosas. Então todo mundo corre atrás de profetadas e despreza a palavra do Senhor. Por isso perecerão. Esse é o risco que corre aquele que fica buscando profetada aí. Ô irmão, vem aí meu futuro. Só falta estender a mão, mandar ler a mão. Né? Profetadas agradáveis. E tem muitos que pulam de galho em galho até encontrar uma palavra que lhe agrade. Aquele que faz isso, ele não crê na palavra. Ele está procurando lá um consolo. Muitas vezes procurando uma justificativa para o seu erro, para a sua falha. Sabe que Deus condena, sabe que é pecado, sabe que é errado, mas procura um profeta velho, um falso profeta, para avalizar o seu pecado, para dar o aval para que ele continue no erro. Procura alguém que não conhece, alguém que fala aquilo que massageia o ego, que satisfaz. Entendo, irmãos, ingenuidade de crer nessas coisas. Acaba desprezando a palavra verdadeira, porque quer ouvir aquilo que lhe agrada. Que buscam justificativas para o erro, para o pecado, e perecerão. Talvez não sejam comidos por um leão, mas o inimigo está em derredor, bramando como um leão, só esperando. O inimigo sempre vai plantar alguma coisa agradável, alguma coisa com credibilidade, para te enganar, irmão. Uma filosofiazinha, uma conversazinha. O inimigo, sabe qual é o discurso usual do inimigo? Não é bem assim. Não é bem assim. Não seja radical. Entenda, irmãos? A palavra do Senhor diz que nós não devemos desprezar as profecias. Está lá em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 20. Não desprezei as profecias. Mas não despreza, mas confirma com Deus, com a palavra de Deus. Cheque a fonte, irmão. Cheque a fonte. Veja se não é um Ananias ou os profetas auxiliares de Acabe, que só falava aquilo que o Acabe queria ouvir. Mas o Senhor Jesus nos trouxe o ensinamento. Mateus 7,15. Diz assim: acautelai-vos, porém, dos falsos profetas, que vêm até vós vestidos como ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. Ele vem como ovelha. Fala, irmão, não é bem assim. Deus está me mostrando isso, Deus está me falando. Checa, irmão. Confirma na palavra. Para de ficar procurando essas coisas agradáveis para massagear o ego. Tem tanta promessa na palavra de Deus, por que vai ficar procurando profetadas, demonstrando incredulidade? O Senhor diz, cuidado com os falsos profetas, são devoradores. Em outra palavra, o Senhor diz, não seja ingênuo, como foi aquele homem de Deus. Ele devia ter checado, quem é esse que está me falando isso, falando para eu voltar? Qual a história dele? Será que ele é profeta mesmo como eu? Mas eu tenho a ordem do Senhor, por que Deus não falou comigo? Se falou comigo quando deu a missão, por que agora, quando mudou? Ele tinha que ser mais prudente, ele foi ingênuo. Uma boa pessoa estava servindo a Deus, mas foi ingênua. A ingenuidade, ela faz a pessoa perecer. As pessoas que vivem caindo nos golpes por aí fora, quem são? São as pessoas ingênuas, aquelas que não veem maldade, aquelas pessoas inocentes. Quando ouvir uma profecia, confirme na palavra, cheque a fonte, evite ser devorado por um leão ou por um mal qualquer. Não busque falsas profecias para justificar pecados. Não fica procurando, pulando em galho, ouvir de uma fonte que você não conhece. Beba da água da sua cisterna, diz Jeremias.
Exista a tentação do profeta velho, que Deus vai lhe servir. Se ele resistisse, ou imagine a recompensa que ele receberia do Senhor. Cuidado com o profeta velho. Cuidado com o profeta desconhecido. Cuidado. Não seja ingênuo. Cheque tudo. O crente não pode ter fama de bobo, de ingênuo, de inocente. Ele tem que ser prudente. É a ordem do Senhor. Ser prudente, como sempre alerta. Sempre pronto, preparado. O homem de Deus desobedeceu por pura ingenuidade. Não foi por maldade, nem foi por interesse. Talvez estivesse faminto, com sede. Mas foi por ingenuidade. Ele era bom, temente a Deus, mas a ingenuidade, a falta de prudência, o fez perecer, devorado por um leão. Irmão, ingenuidade não. Né? Humildade, simplicidade. Provérbios capítulo 14, versículo 15 diz que o ingênuo acredita em tudo que ouve. É o que diz, quer ver? Provérbios, para estarmos encerrando aqui. 14, nós pregamos um dia desse aí, Provérbios 14, 15. O simples, o ingênuo, dá crédito a cada palavra, mas o prudente atenta para os seus passos. Atente, irmão, seja prudente. Não fica dando crédito a tudo que você ouve, não, irmão. Cheque a fonte. Nem tudo que você ouve da boca de alguns que se dizem de Deus é de Deus. É uma palavra de alerta do Senhor para nós, irmão. Se você crer na palavra, por que vai procurar essas coisas, irmão? Tem tanta promessa na palavra, irmão. Deus prometeu que é contigo, nunca vai te deixar nem desamparar, que você pode todas as coisas com Ele, que você é mais que vencedor com Ele. Com Ele é com a palavra. Então, não despreze a palavra. Um grande problema que teve Abraão, porque desprezou a promessa de Deus e ficou com a conversa fiada da sua mulher, né, a Sara. Não caia no mesmo erro. Não caia, cuidado com o profeta velho, irmão. Cuidado com o profeta desconhecido. Né? Fique com a palavra. Resista à tentação, né? As coisas agradáveis. Resista e Deus vai te servir. Amém? Vamos orar. Glorificado seja o nome do Senhor.